Papai, eu te amo, eu te adoro, eu te venero, eu te louvo, eu te glorifico. Tu és o meu Rei, a minha rocha e fortaleza, o Deus Todo-Poderoso. Apresentamos a Ti este momento de oração, esta live, o projeto Andando no Espírito, cada vida que está neste livro de oração, cada família, cada homem, mulher e criança. Apresentamos também as nossas autoridades seculares e espirituais e colocamos todos no Teu altar neste momento. Vem falar conosco, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Papai querido. Tu és bem-vindo neste lugar. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos continuar andando no Espírito, porque andar no Espírito é muito bom. E andando no Espírito, nós nos tornamos um milagre todos os dias. Então, seja um milagre. Se inscreva no canal Ronaldo dos Reis. Dê um joinha, clique no sininho e continue compartilhando esta oração para todas as pessoas que você acredita que precisam de um milagre, né? E não esquece, curte a nossa página no Facebook, Andando no Espírito. Curte aí e participa, faz parte, seja um milagre todos os dias. Vamos lá então, andando no Espírito, porque andar no Espírito faz bem. Caminhar na palavra de Deus faz muito bem. E estamos caminhando em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Paulo continua ensinando os coríntios, continua tentando reconciliar com os coríntios, porque afinal de contas, havia muita coisa lá que Paulo exortava os coríntios, ou seja, falava a verdade, tentava direcionar eles, mas havia muita cultura nessa cidade de Coríntios, né? Muita coisa ao mesmo tempo, e é difícil você mudar a cabeça das pessoas. É só Jesus, só o Espírito Santo quem consegue fazer isso. Mas Paulo estava tentando ali continuar edificando a igreja de Coríntios. Vamos lá então, versículo 1 diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Exortamos. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, a gente percebeu já Paulo falando, evocando a imagem de Deus, estimulando as pessoas a reconciliar-se com ele, com Deus. Aqui o apóstolo implora isso, né? O mesmo vocabulário grego aparece em 2 Coríntios 20. Em vão, se os cristãos viverem para si próprios, receberão a graça de Deus, mas não obterão a recompensa celestial por seus serviços ao Senhor. Em Filipenses 2:12, que nós vamos ver lá na frente, Paulo estimula os salvos a trabalhar para alcançar o galardão, né? Ou seja, não é só ser salvo, você coloca em prática a palavra de Deus, trabalha, se esforça para alcançar tantas coisas que Deus tem para nos oferecer com Ele na eternidade, né? O galardão. Os coríntios fracassavam nesse aspecto. Haviam sido salvos, mas estavam estagnados, por assim dizer, como a maioria das pessoas, né? Não se esforçavam continuamente pelo prêmio da sua soberana vocação. Paulo os estimula a reconsiderar suas metas e corrigir a sua rota, para que se assemelhassem mais com o objetivo traçado por Jesus Cristo. É o plano de Deus para a nossa vida. Jesus ele veio cumprir esse plano, colocar em prática essa estratégia, né? E a gente vê isso muito bem quando Paulo alcança outras nações, alcança outras pessoas. E essa estratégia, esse plano de ação tem que ser dado, tem que ter continuidade. O que nós estamos fazendo aqui com essas lives? Colocando o plano de ação de Jesus Cristo em ação, né? Ou seja, fazendo ele acontecer. Agora, quem vai
fazer com que as pessoas sejam convencidas é o Espírito Santo. Por isso, andando no Espírito, né? Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, cita Isaías 49:8 para lembrar os cristãos coríntios de que Deus estava pronto a ouvi-los e ajudá-los. A salvação começa com a justificação, continua com a santificação e termina com a glorificação, né? O Senhor os teria livrado se eles tivessem se voltado para Ele com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E Jesus, ele recebeu um corpo glorificado. Então, nós somos salvos para sermos santificados, separados para Deus, para depois sermos glorificados com Cristo, vivendo com Cristo na Nova Jerusalém, eternamente com o nosso Senhor. Então, justificação, santificação, glorificação. No versículo 3, escândalo significa ocasião de tropeço. Paulo não fez pessoa alguma tropeçar na fé, seja censurado. O vocábulo significa encontrar erros e implica chacota, né? Em outras palavras, ninguém podia encontrar erros no ministério de Paulo. E é verdade, né? E Paulo era muito seguro nisso, mas a gente precisa entender que o objetivo é fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a nossa vontade, quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente pode criar muitos problemas. Mas quando nós fazemos do jeito que Deus direciona, então as coisas dão certo, as coisas funcionam como funcionava em todas as ocasiões na vida de Paulo, apesar de todas as lutas que ele passa, e ele relata isso aqui em Coríntios, capítulo de número 6. Lá do versículo 4 ao versículo 10, né, que nós vamos ler agora, Paulo fala assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades. Olha aí a luta que ele tem junto com os seus parceiros de evangelho, né, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra, na verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, na infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. É fantástico, gente. Paulo cita aí nesses versículos, né, em inúmeras situações, as inúmeras situações que ele passou juntamente com seus auxiliares, se portando como verdadeiros ministros de Deus. Esta passagem apresenta uma lista de vários tipos de experiências que Paulo e seus colegas de ministério tiveram, né? Os versículos 4, 5 descrevem o sofrimento por que passaram, os versículos 6 e 7 descrevem como se portaram, e os versículos 8 a 10 descrevem suas experiências paradoxais, né? Então, a gente percebe que Paulo procura mostrar para os coríntios a luta, a batalha, e todas as coisas que ele enfrentou juntamente com os seus auxiliares para que eles fossem salvos, para que eles fossem justificados. É fantástico isso, né? A gente vê o trabalho de Paulo, mas a cidade de Coríntios era um negócio interessante, né? E do verso 11 até o capítulo 7, versículo 4, né? O trecho é um ponto emocionalmente mais intenso de toda a epístola. Ele começa e termina com Paulo pedindo àqueles cristãos
que abrissem o coração para Deus, e demonstra o intenso desejo de Paulo de reconciliar-se com os coríntios. As acusações contra ele e as práticas pecaminosas daqueles cristãos haviam feito com que se afastassem do apóstolo, pelo menos emocionalmente. Ele havia aberto seu coração para eles, diferente dos coríntios, tentando uma reaproximação. No verso 11, ó Coríntios, né, ele direciona, Paulo convoca os seus leitores pelo nome em apenas duas outras ocasiões, em Gálatas 3 e em Filipenses 4:15. Ao fazer isso, ele estava expressando forte emoção. Nos versos 12 e 13, as suspeitas lançadas pelos inimigos de Paulo haviam estreitado os afetos dos coríntios pelo apóstolo. Paulo estava sendo franco para com aqueles cristãos e pedia aqui que agissem da mesma maneira com ele. No verso 14, Paulo fala do jugo desigual, né? Ou seja, os coríntios eles tinham um convívio muito grande com os ídolos, né? O uso que Paulo faz do termo jugo é retirado de Deuteronômio 22:10, onde os israelitas são instruídos a não colocar bois e jumentos juntos no arado. O boi era considerado um animal puro, mas o jumento não. Deuteronômio 14, de 1 a 8. Além disso, a partir de um ponto de vista prático, os dois animais tinham tamanho, natureza e estilo de trabalho diferentes. Com relação à cidade de Coríntio, a história revela que os habitantes eram notáveis pelas associações que tinham. Eles possuíam sindicatos, sociedades e grupos organizados para praticamente tudo. Cada organização tinha seu próprio ídolo e divindade protetora. Imagina o que Paulo enfrentou, né? Não é muito diferente de hoje, não é verdade? O fracasso em obedecer a um ídolo fomentava a ira da divindade e trazia consequências negativas sobre os membros. Portanto, ao formarem grupos, facções dentro da igreja, que só podia ter um Deus, o verdadeiro, os coríntios adotavam aquele costume idólatra, mesmo afirmando não acreditar mais em doutrinas pagãs. Evidentemente, os coríntios estavam expulsando Paulo do seu coração e desenvolvendo uma afeição perigosa pelos falsos apóstolos. Já tinha isso lá, tá vendo? Olha que coisa, né? O que as doutrinas pagãs fazem com a cabeça das pessoas, né? E muita gente continua vivendo essas doutrinas, infelizmente. Vamos então ler do verso 11 ao 14. Paulo diz assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque, olha, presta atenção, vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Fantástico! Paulo fala abertamente, né? E quando ele fala do jugo desigual, quando ele fala de estarem presos pelos seus próprios afetos, o que é? É ser escravo daquela cultura, ser escravo daquela doutrina, quando Jesus traz algo que liberta, que dá uma liberdade totalmente diferente. A emoção, ela prende as pessoas, né?
O medo prende as pessoas, né? A gente está vendo isso com a pandemia. Muita gente presa dentro de casa por causa do medo de morrer. Então, Paulo fala, vocês estão presos aos seus próprios afetos. Vocês precisam dilatar, ou seja, precisam de conhecer Jesus, serem livres dos infiéis, livres das doutrinas pagãs, livres das emoções que te amarram, que te prendem, livres das culturas que te enganam. Paulo estava falando sobre isso. Paulo estava falando exatamente sobre isso. É muito importante, é uma palavra forte, é uma palavra direcionada, né? E o termo Belial que ele usa, ele está utilizando para o próprio Satanás. E ocorre apenas neste versículo no Novo Testamento inteiro. Refere-se a uma pessoa vil, iníqua, que causa destruição. E é verdade, né? Quem não está com Cristo está morto espiritualmente. Vai se autodestruir, com certeza absoluta. Mas tem tanta gente que não tem Cristo e faz o bem e ajuda tantas pessoas, mas não obedece a Deus. E quem não obedece a Deus de verdade está morto espiritualmente. Pode fazer o que quiser, não vai ajudar, porque fazer o bem não leva ninguém para o céu, não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é a obediência à palavra de Deus. Verso 16: Vós sois o templo, uma referência ao livro de Levíticos 26, 11 e 12, e a outras passagens tais como Jeremias 32, 38 e Ezequiel 37, 27, para relembrar os coríntios do seu relacionamento com Deus. Como o Espírito Santo estava habitando neles, eram a mais nova morada do Senhor. 1 Coríntios 6, 19, que a gente já estudou. Ou seja, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a morada de Deus. Ele mora dentro de mim. O meu coração é o trono de Deus. Então eu tenho que me santificar. Eu tenho que me separar das doutrinas pagãs. Eu tenho que me separar, me santificar para Deus, para fazer a vontade de Deus e crescer, desenvolver aqui na terra, fazendo com que o propósito de Deus se cumpra na vida de todas as pessoas. Somos instrumentos, se nos tornamos instrumentos de Deus para que a vontade de Deus se cumpra em todas as pessoas. Verso 17 e 18, o texto do versículo 17 foi retirado de Isaías 52, 11, com um acréscimo em algumas palavras de Ezequiel 20, 34. O texto do versículo 18 foi extraído de 2 Samuel, com um acréscimo de palavras de Isaías 43, 6, né? Que diz lá no verso 17, pelo qual sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sai e apartai-vos. Paulo não estimulava o isolamento em relação aos descrentes, mas desaconselhava o envolvimento com os valores e as práticas pecaminosas deles. Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele instigava o cristão a preservar a integridade, santidade, assim como fez Jesus Cristo. Gente, é fantástico, é maravilhoso. Olha quanta coisa Paulo ensina num único capítulo, que é o capítulo de número 6 de 2 Coríntios. Por favor, leia 7 vezes, aprenda, cresça, deixa o Espírito Santo te ensinar, te encher, porque você é um milagre de Deus se você quiser. Você que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho, e a morada de Deus, a morada de Jesus, a morada do Espírito Santo, se torna templo do Espírito Santo. Olha que bacana. Vamos orar? Papai,
Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de todas as pessoas que estão no nosso livro de oração. Cada nome que chega aqui é abençoado, é curado, é transformado. Cada nome que está neste livro, que vem chegando através do YouTube, através do Facebook, e você pode deixar o seu nome lá, que nós vamos colocar aqui no livro de oração, está agora sendo tremendamente abençoado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a bênção, recebe a graça, recebe a cura, recebe o livramento, recebe agora uma nova condição, recebe o poder de Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. E olha, não se esqueça, seja um milagre hoje. Se inscreva no canal, dê um joinha e clique aí no sininho para você receber as orações todos os dias. Também curta a nossa página no Facebook para que você possa espalhar a mensagem para o Brasil, para o mundo, para as pessoas que precisam. Porque quando nós espalhamos a mensagem, nós estamos nos tornando um milagre e abençoando as pessoas. Então abençoe, porque quando você abençoa, você também é abençoado. Jesus te ama e eu também. Oh, papai.